Olá, gente, passando aqui para apresentar, tá? O indicador TradeHood, tá? E a finalidade de cada um dos seus indicadores, o porquê, tá? E a filosofia de cada um dos indicadores. O primeiro indicador que é privilegiado pelo TradeHood, tá? É um time spread, tá? Que ele acompanha a linha do preço. Já tem alguns no mercado, só que o que ele tem de diferencial, tá? Os outros são atualizados pelo ticket, esse aqui é atualizado pelo horário, tá? Então ele não sofre de travamento, tá? Outra função, vamos ver se a gente consegue simular, conseguimos, é que ele não esconde o preço, como alguns indicadores de preço, é quando ele passa para baixo da linha de preço, tá? Você não consegue acompanhar o time. Aqui ele passa para cima da linha, tá? Quando ocorre quando era para esconder, ok? Então esse é o diferencial do nosso time spread. Dando continuidade à nossa série, nosso próximo indicador é indicador de hora cheia. Qual a filosofia por trás dele? É que se você observar, a cada fechamento de horário, os trades tentam se posicionar, tá? Abaixo ou acima da linha de acordo com a sua intenção, né? O que gera um grande grau de volatilidade a cada fechamento de horário. Então ele serve como um lembrete. E fora isso, ele possibilita, tá? Está desenhando uma quantidade de histórico de linhas definida, tá? Que você pode colocar aqui. No caso que eu coloquei 24 para ele tá rastreando isso uma hora, tá? Isso deixa marcas e que deixa a gente, ao olhar o gráfico, saber onde o preço está trabalhando mais, em qual região o preço está trabalhando e está ficando, tá? O que facilita às vezes a gente definir pontos de entrada. Então vamos dar uma olhadinha nele na prática, tá? Ele é esse indicador. Então ele apresenta essa linha, tá? Com o horário que vai começar, tá? E as sessões de mercado. Deixa eu ver um aqui onde tem traços do mercado, tá? Esse aqui já tem um histórico, que ele já tem algumas linhas, tá? Então essas linhas amarelas que você tem aqui, ó, são pontos de onde ocorreu abertura, tá? Aqui, ó, no GR40 eu tenho mais linhas, tá? Para saber onde que o preço teve trafegando. Então ele consegue criar esse histórico e me dar uma ideia, tá? Dos pontos de abertura e pontos que o mercado está trabalhando naquele ativo. Então é isso. Continuando, tá? Falando sobre o nosso indicador. O próximo indicador, tá? Seria um marcador de 5 minutos. Qual que é a ideia aqui? Para quem opera em scalper, às vezes opera em abaixo de 5 minutos. Quando você faz isso, você perde referência do mercado. Por quê? Porque muitas das vezes os trades seguram as posições, tá? Até os dois últimos minutos. E você passa a não ter a referência, tá? Dos 5 minutos, que é aonde eles realmente procuram se posicionar. Então, a ideia aqui é que você tem uma marca, tá? Quando você tiver em tempos menores de M5, tá? Que deixe você saber, tá? Realmente onde o preço fechou. No caso aqui seria um acento circunflexo, tá? E aqui branco do tamanho coisa por cima da vela, tá? Esse 5% do topo aqui é quando você define, tá, que ele fique acima, tá, no topo e não sobre a vela, tá, fixo. Então você pode ter ele no preço de abertura ou acima do preço, tá, indicando quando o preço fechou. Nesse caso aqui, tá, aí ele vai ficar 5 pontos acima de onde o preço fechou para destacar. Então a ideia dele, tá, é que você saiba
aonde está o fechamento candle em 5 minutos. Se você tiver em tempos menores, você não perca referência. E ele também cria um histórico, tá? No caso aqui eu gosto de trabalhar com 20, que isso que dá ideia de onde ele está percorrendo em 1 hora. Vamos ver ele aqui. Então, em tempos menores, se eu reparar aqui, ó, para cada 5 minutos que ele fechou, ele está fazendo uma marcação. Ou seja, ele faz com que eu não perca a referência, tá, do mercado em 5 minutos, que é quando ele tem um certo grau de volatilidade que ele tenta se posicionar, tá, os trades tentam se posicionar nesses 5 minutos. Então, o marcador de 5 minutos, a ideia é essa. Continuando nossa série, tá? O próximo indicador que a gente tem é a marca d'água, tá? Nossa marca d'água tem diferencial. Ela tem várias letras, tipos de fontes diferentes, tá? Cores e tamanho, tá? E você possibilita você colocar ela em ângulos diferentes, tá? Nos 360 graus você pode escolher. Padrão aqui ela surge do lado direito, tá? A uma distância 45 da margem, tá? No ângulo de 90 graus. E ela tem o diferencial ainda de poder ser arrastada, tá? Então você pode estar habilitando para que ela seja arrastada ou não. Então essa é a nossa marca d'água. Estão vendo aí que ela está 90 graus, mas você pode colocar ela em 360 graus aí, ela aceita lá, tá? É só definir. E ela consegue ser o que? Arrastada. Tá? Então você pode arrastar qualquer lugar da tela, tá? Clicou 2 vezes, ela vai ficar aí, tá? Só que se você renovar a tela, ela vai voltar ao local onde ele está setado por padrão, certo? Então essa é a nossa marca d'água e os seus diferenciais. Nosso próximo indicador é a habilidade de Ranger, tá? A ideia é mostrar um Ranger na média de 30 dias, tá? Para tirar uma ideia se o mercado já está muito comprado, muito vendido, para que você tenha uma referência de retorno. Não é muito exato, mas é um lembrete, tá? Então, aqui o histórico se resolve, no caso que está para 30 dias, tá? E ele tem uma barra que ele define 80% do mercado, 20 para mais e 20 para menos, ele vai te avisando, tá? Aonde você está nesse ranger em cima de 30 dias. E fora isso, tá? Ele exibe no gráfico as linhas, tá? De máxima e mínima desse preço, tá? Pode ser com preço ou não. Então aqui você define a configuração. Esse é o nosso day range, tá? O que está marcando em topo, tá? Nesse caso, pelo que o mercado está andando, que está pequeno esses dias, a conclusão, tá? Eu já andei 120% a mais, tá? E eu já estou, tá? Né? Com relação ao que eu andei no dia, tá? Se eu olhar aqui, ó, eu já estou bem vendido, tá? Provavelmente ele teria que estar procurando ponto de compra. Fora isso, tá? As linhas que ele traça, média e mínima, tá? Nesses 30 dias aí, ele privilegia em 3 dias aí a máxima e a mínima para você ter uma ideia, tá? De onde estão os preços máximos e mínimos do mercado. Então a ideia é te dar um ranger de onde você está no mercado. Agora, nosso próximo indicador é o Dollar Flow. O Dollar Flow, tá? Ele permite que você use duas médias, tá? Que você pode selecionar com o método de cálculo dessas médias, tá? Que você escolher, tá?
e no tempo que você escolher. Então você consegue privilegiar uma regra de média, tá? E em cima disso você pega alguns ativos, tá? A sua escolha, no caso aqui padrão euro, tá? É, e ele fala se é posição invertida ou não, tá? Se o dólar está na frente ou se está atrás, tá? No caso do euro, tá? Ele não é invertido. O próximo é o GBP, o SD, né? Aí você também, ele não é invertido. A UD, o SD, tá? Também não é invertido. Aí você já tem o USD JPY, tá? Nesse caso, o dólar está na frente, então já é invertido, tá? E o USD CHF também é invertido, tá? Então ele define, você define alguns ativos para em cima dele, tá? Definir se está comprado ou vendido e a soma disso te dá uma pseudo ideia, tá? Se o dólar está forte ou está fraco. Lógico que você pode estar escolhendo os outros ativos, tá? Para estar definindo um padrão melhor para isso. Mas o padrão que eu criei e que está trabalhando é esse. Então ele vem aqui nessa figurinha, tá? Falando se está vendido ou comprado, tá? Segundo a regra que você definiu, tá? Ativos que são reversos, tá vendo que tem um Rzinho no final, tá? E caso ele, quando ele está aqui, ó, não tem confluência porque não se encontraram, mas se todos os ativos estiverem vendidos, tá? Aí ele fala que o dólar está forte, tá? E se todos os ativos estiverem comprados, ele vai falar que o dólar está fraco. Então a ideia é que sem estar alterando muito ou navegando muito em outros ativos, você já tenha a ideia e consiga olhar, tá? Ter uma ideia de como está o mercado no geral, tá? Tanto pelo day range quanto pelo dollar flow. Continuando, nosso próximo indicador, gente, é um pivot point, tá? No padrão clássico, não tem nenhuma alteração, não tem nenhum segredo. Então, com relação ao uso, né? Suporte e resistência, que eu confio, eu acho que funciona muito. Aí que você consegue definir as cores, tá? E uma linha central no meio dela, caso você deseje, tá? Então, esse pivot point é isso. Aí estão eles aí. Agora, para encerrar, nós temos dois indicadores que eu estou trabalhando com eles, ver se eu consolido eles, tá, para as futuras, tá? Mas já estão aí como beta, tá, para vocês terem ideia de funcionamento, tá? É uma macro, uma média, tá? Macro, que ela tem os cálculos que ela procura mostrar, tá? Indicar metade do mercado, tá? Da média do mercado, tá? No dia, tá? E vocês vão ver que ela tem uma boa performance como ponto de resistência, tá? É até surpreendente. E um beta, tá? Um indicador de volatilidade, tá? Ele tá aqui como beta, ele funciona bem, só que ele depende de muita calibragem, tá? E ele depende de horário de ativo. Então ele se funciona, mas você tem que ter paciência para estar configurando ele, tá? Então é isso. Aqui, gente, essa linhazinha aqui, ó, essa bonitinha aqui, ó, é a média macro que eu disse para vocês. Se vocês forem observando ela, tá? Ela é um ponto de resistência, suporte e resistência muito bom, tá? Então, muitas vezes ela está retornando ou parando nesses pontos, tá?